Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino número 377 do cantor cristão. Eu sei em quem tenho crido. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei quem tenho credo e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que redir mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vereda o fim. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Jesus virá na glória que ele tem. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos orar. Pai querido, eu quero em nome de Jesus agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tua bondade, agradecer ao Senhor pelo teu amor, agradecer pela tua misericórdia. Ó Senhor Deus, o teu cuidado, a tua proteção, a tua paz é muito preciosa para nós. Se não é agora os teus anjos estarem aqui cercando-nos em volta e nos protegendo e nos livrando, Senhor Deus, das setas e dos dardos do maligno, Senhor Deus. As tuas misericórdias, elas são reais e verdadeiras. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Louvado seja o santo, o eterno, o glorioso nome do nosso Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Hino 410, corajosos. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei.
serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. A igreja pode se assentar. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com vocês e com Deus, na certeza de que Deus está presente aqui e que nós somos seus filhos por adoção em Cristo, e nós temos uma alegria imensa em poder estarmos aqui. Hoje, 16ª mensagem da série de mensagem, perseverança é a chave para uma vida feliz com Jesus, para uma vida abundante com Jesus, para uma vida eterna com Jesus. Hoje nós vamos estar falando acerca do apóstolo Paulo, e na vida do apóstolo Paulo nós vemos princípios espirituais que ele tem e que ele deixa nos seus escritos das suas 13 cartas. E nós temos como versículos áureos desta série de mensagem, cuja hoje é a 16ª, Mateus capítulo 11, de 12 e 13. Alex, por gentileza. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Eu vou orar de novo. Deus, neste momento, nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito, não somente para o Teu servo, que está incumbido de trazer a palavra, mas para todos os presentes aqui. Sei que essas vidas aqui são preciosas ao Senhor. Sei que o Senhor Deus tem um propósito e um plano na vida de cada uma delas, de cada família aqui representada. Então também, Senhor Deus, que a iluminação do Teu Santo Espírito esteja sobre cada uma delas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Queria pedir para o Alex colocar para mim aí 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8 e pedir para a igreja estar em uníssono, juntos, né? Lendo com o pastor. Vamos lá? Combati o bom combate, completei a corrida,
perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Amados de Jesus Cristo, nós temos como o tema da mensagem de hoje, exemplo de perseverança. Eu sei que há outros personagens bíblicos que são exemplos de perseverança na fé e no serviço a Deus, dos quais nós procuramos imitar. E o próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É um ponto de referência. E aqui é muito importante isso, amados de Jesus Cristo, porque vivendo a nossa fé, vivendo o nosso serviço prestado ao Senhor, nós nos tornamos ponto de referência a muitas pessoas. Então, é por isso que a gente deve viver uma vida santa, reta, justo e irrepreensível, com humildade, com mansidão, em obediência. Não se é obediente a Deus sem ser obediente aos homens. E existem muitas pessoas que não aceitam o comando de homem nenhum, independente do testemunho que ele tenha e da vida que ele tem, porque o inimigo tem um artifício que coloca na mente das pessoas que dizem, 2 pontos: eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homem. Como é que as pessoas dizem que servem a Deus se não aceitam comando, se não obedecem, se são altivas, se são soberbas, se são a cereja do bolo? Amados, o que caracteriza o cristão é a humildade. O que caracteriza o cristão é a obediência. Jesus Cristo, uma vez, conversando com um homem, disse a ele que nunca tinha visto tamanha fé em Israel. Ele disse: basta o senhor dizer uma palavra para mim que eu faço, porque eu dirijo muitos homens, tem muitos homens ao meu comando e peço a eles: vai e eles vão, vem e eles vêm. Basta uma palavra sua que vai funcionar. Quando ele, depois de uma viagem grande, chega lá na casa dele, o milagre aconteceu. Amado Jesus Cristo, se obedece com mansidão, se presta serviço a Deus e sem altivez, sem soberba, sem arrogância. O crente, o cristão é conhecido pela mansidão e pela humildade. Tenha isso na sua mente. Seja manso, seja humilde e aceite comando. Não vai nessa conversa de que é Deus que você serve. Isso aí é a artimanha do inimigo. Amados, nesse texto, Paulo diz que ele é um combatente e foi ativo desde a sua chamada em Atos capítulo 9. E eu queria que o Alex colocasse aí o texto todo para vocês entenderem o chamado do apóstolo, para que vocês entendessem como que Deus age e como que o servo que é chamado pelo Senhor reage. Então está assim, vamos nós aí, juntos. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que,
eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: aparta-te e vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficaram atônitos e indagavam: ora, não é esse o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexo os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos.
Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco, ele havia pregado em nome de Jesus com poder e coragem. E assim, Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega, contudo estes procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, estas informações, chegando ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E, por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lídia. E ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então, Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo cura a ti, levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto, no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles, e assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam chorando, e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se, orou, dirigindo-se à mulher morta e ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Há mais versículos para serem ditos, mas o que nos importava aqui era Saulo. Aí fala de outros personagens e de feitos que Deus faz. A leitura da bíblica é por demais importante na vida do crente. E vocês perceberam que a gente respeita vírgulas, ponto e vírgula, ponto, 2 pontos, exclamação, interrogação, porque isso é muito importante para a compreensão. Nós temos que aprender a ler. Esse é o primeiro passo. Minha mãe era analfabeta de pai, de mãe e de parteira e não teve babá. Mas a minha mãe aprendeu a ler na Bíblia.
a princípio com muita dificuldade. Mas com toda a dificuldade que minha mãe tinha, por mais de 37 vezes ela leu a Bíblia. E ela, quando foi chamada pelo Senhor, lia, entendia, interpretava, testemunhava e pregava. É muito importante a leitura. E eu chamo a atenção dos irmãos para que, quando forem ler a Bíblia, leiam em voz audível. Por quê? Porque você não dorme. Você se mantém acordado. Você vê, você fala, você ouve e você sente. E um lugar muito bom para ler a Bíblia é o banheiro. Credo, pastor, ler a Bíblia no banheiro? Isso. Sabe por quê? Porque lá no banheiro dificilmente alguém vai te incomodar, a não ser numa casa de muita gente. E o banheiro, ele é pequeno. E o som que se dá lá, ele é diferente de todos os outros espaços. Então você fala e você se ouve. E aí você vai melhorando a sua leitura, e na leitura vai aprendendo a interpretar o texto, para não criar nenhum pretexto. E quanto mais você lê, quanto mais você aprende, menos você é. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Mas nós estamos falando aqui do exemplo de perseverança, de obediência, de coragem e de fidelidade do apóstolo Paulo. Amados de Jesus Cristo, uma das coisas mais complicadas na carreira cristã é perseverança, que é nominada por começo, meio e fim. Paulo diz que a carreira dele estava sendo findada. E quando ele está falando isso, ele está nesta casa que ele alugou em Roma e que pagava com o próprio sustento, que era ela era fabricante de tenda, fazia tenda, e ele pagava o aluguel dele até poder falar com o imperador, porque era cidadão romano, e ele era fariseu, e ele era da Grécia. Então Paulo era um poliglota, um homem sábio, um homem culto, um homem entendido e alguém acostumado a obedecer ordens. Os da sinagoga, os fariseus, dos judeus, que mantinham a tradição hebraica da religião judaica e que tinha a religião ali, os seus atos e os seus costumes, e tudo aquilo que era contrário à fé que eles tinham, eram para ser perseguidos e banidos. E Paulo era aquele dos quais haviam outros, mas missão dada é missão cumprida. Se mandava perseguir, ele perseguia. Se mandava prender, ele prendia. E se porventura houvesse uma execução sumária, como não é no caso de Estevão, em Atos capítulo 6, as vestes de Estevão estavam sobre as suas mãos e ele consentia. Então, esse consentir é permitir que fosse sumariamente apedrejado. Então, ele era obediente e estava em missão. E a missão dele era perseguir, prender e trazer aos superiores. Então, era aquele que dizia que soldado mandado não merece castigo. O que mandava fazer, ele fazia. Mas ele se depara com uma situação da qual desconhecia e que nutria muito ódio e muita raiva de Jesus.
pois cria que Jesus era um embusteiro, que aquilo que se falava era irreal. Mas ele tem uma visão. E aqui é uma época em que isso era muito comum entre os que serviam a Deus, porque Deus falava diretamente com as pessoas. E ele não vê Jesus, ele vê um clarão. Por quê? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E o clarão é tão intenso, é tão esplendoroso, que o cega. E aí uma voz audível chama pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amado Jesus Cristo, há pessoas que nos perseguem sem saber por que estão nos perseguindo. Apenas perseguem. E a coisa mais comum do mundo é um cristão ser perseguido. Jesus disse: se guardaram, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vós. E ele conclui: perseguiram-me sem causa. Então, por que Paulo perseguia? Ele não sabia. Quando Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia usa o atônito, que é o espantado, o apavorado, o com medo. Diz: quem és tu, Senhor? E Jesus lhe responde: eu sou a Jesus, a quem tu me persegues. Então, quando você perseguir alguém, você vai se surpreender em falhar na sua missão, que você não persegue a pessoa, você persegue a pessoa de Jesus Cristo. Isso é um negócio muito sério, né? E aqui a gente vê Paulo usando a carreira cristã como combate. E ele usa isso como bom combate. E ele está dizendo aqui em 4:7, combati o bom combate. Há muitas pessoas que eu vejo ao longo dos anos, desde 3 anos de idade, parodiar esse texto bíblico aqui. Vocês sabem o que é uma paródia, né? É alguma coisa paralela, mas com sentido diferenciado. Que é isso aqui? Fugir do combate, sair na carreira e dei no pé. Por vezes, evangelizando, as pessoas dizem: eu já fui. Não existe ex-crente. Eu já fui de igreja, eu já estive na igreja, eu já. Mas Paulo está nos mostrando pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, que ele é perseverante e a sua vida e ministério, enquanto se aproxima do fim da sua jornada, Paulo nunca vacilou em seu compromisso. É verdade. O crente às vezes acha que só vai passar coisas boas. E quando vem alguma prova, ele se irrita com Deus, se ira contra Deus e culpa Deus pelo seu estado de miséria e abandona Deus. Deixa Deus de lado. Eu te servi, eu te fiz e agora é com isso que o Senhor me paga. Cristo chamou Paulo no caminho de Damasco, falou com ele, disse que tinha uma obra lá na vida dele, e ele passou por Ananias e foi imposta as mãos sobre ele. Ele estava 3 dias e 3 noites sem comer, estava em oração quando a visão,
quando a chamada veio a Ananias, que se atemorizou pela fama do apóstolo, mas como era servo, obedeceu a Deus e foi até. Então Deus usou Jesus para falar com Paulo, mas usou um homem para devolver a vista a Paulo. Assim como usou o apóstolo Pedro para ressuscitar a Dorcas. Então Deus usa homens. Mas por que Deus não trabalha da mesma forma com todas as pessoas? Porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor e a vontade dEle é soberana. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. Mas quem serve a Deus não vai ter dias maravilhosos, não. Vai passar por lutas, vai passar por provas. E Paulo trabalhou. Não há um apóstolo na palavra de Deus que tenha tantos relatos de bons serviços prestados ao Senhor. E qual é a recompensa? Ele está preso. Vai ficar 2 anos preso. Mas os 2 anos preso, continua crendo. Continua com a sua fé perseverante. Continua com a sua coragem. Continua com a sua intrepidez. Continua com a sua obediência. Até aquele momento em que a espada vai cortar o seu pescoço. Então, tem muitos crentes que quando começa a vir as lutas, ele Tem muito crente que diz que por Cristo ele mata ou morre. Mata ou morro. É verdade. Quando a situação fica séria, ou cai para o mato ou sobe no morro. É dessa maneira. Mas Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. Então, Paulo ele é perseverante. E na perseverança, a vida de Paulo e os princípios que ele transmite ao jovem pastor Timóteo. Vamos ver princípios de um perseverante. 1 Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27. Vamos ler comigo. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que todos o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O amado de Jesus Cristo, isso aqui é um exemplo para nós que às vezes achamos que a gente é a cereja do bolo. Nós estamos em uma corrida. Nós estamos em um estádio, um lugar de muitos espectadores. E todos que vão ali se prepararam para a coroa. Mas somente um ganha. A São Silvestre é uma prova disso, né? E quando chega ali na subida da Brigantônio Luiz Andeiro, ali, não, é Brigadeiro Luiz Antônio, né? Ali vê quem é quem, né? Ali é que define quem vai ganhar a prova. E nós, irmãos, temos na nossa vida ascendente uma subida maior do que a Brigadeiro, e poucos são os que chegam lá. Precisa ser perseverante. Quem já correu sabe como que é, as dores, a fadiga, as cãibras. Eu já fui atleta. Sério, sério. Eu só corria. Eu era atleta mesmo. De domingo de manhã eu saía para ir até Piratininga, a 14 quilômetros lá da minha casa, voltava pela estrada de terra, tomava banho e ia para a escola bíblica dominical. Da companhia Cervejaria Brahma, eu ia correndo até Bauru.
Eu não andava, eu corria. Peso de acordo com a altura. Então era atleta, mas o corpo se acostumou a exercício. Quando foi dirigir, dirigia, energia acumulada, mas corria, jogava bola, atleta mesmo. Então, Paulo está falando aqui da carreira cristã. Todos nós crentes corremos para ganharmos o prêmio. Mas todos se preparam. Isso é importante. Não desiste. Ah, não vou correr não, eu não vou ganhar mesmo. Você tem que acreditar no que você faz. Por isso que a fé ela é importante na vida do crente. Paulo compara a vida cristã como a de um atleta em uma corrida, em um grande estádio, diante de uma grande multidão. Amados de Jesus Cristo, para isso precisa de disciplina. Um atleta indisciplinado não tem bom rendimento. Um crente indisciplinado não tem bom rendimento. Você, para ser perseverante, você precisa de disciplina. Você precisa de regras. Você precisa montar alguma coisa para você fazer, porque você está preocupado em chegar, sabe de todas as dificuldades que enfrenta, das distâncias que são longas, dos perigos que são muitos, das oposições que são tremendas, mas você traçou um objetivo. E o seu objetivo qual é? Morar no céu. Então você achou. Ah, não tem como, você tem que acreditar. Amados de Jesus Cristo, Paulo sempre em sua carreira apostólica lutou contra o pecado. Ah, a carne é fraca. Amados de Jesus Cristo, a gente tem que lutar contra o pecado. Porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. É contra as potestades. É contra os principados. A nossa luta é contra o diabo. E nós temos a herança de pecado. Natureza caída. A carne gosta de coisa boa. De prazer. Mas Paulo diz que subjugava o seu corpo. Então eu nego para minha carne que gosta disso, que gosta daquilo. Não. Carne você pode gostar, mas eu tenho um objetivo. Então eu vou montar uma estratégia, criar uma disciplina e ir avaliando o meu rendimento. Eu hoje fui melhor crente do que ontem. Essas questões nós temos que fazer uma avaliação diária. Vivermos em compartimentos hermeticamente fechados. Um dia de cada vez. Você se lembra a hora que você pecou? Qual é o pecado que você fez? Você se arrependeu? Você pediu perdão? Você vai lutar para que você não peque mais assim? Ah, não, isso não tem jeito, a carne é fraca. Amados de Jesus Cristo, Paulo tinha a sua defesa, ele era a favor do evangelho pleno. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. Combate a boa batalha da fé, tome posse da vida eterna, para a qual está convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Segura esse texto aí, por gentileza, Alex. Tudo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Davi errou o alvo. Davi pecou. Quando ele disse a Deus quem ele era e o pecado que ele tinha
cometido, ele disse para Deus: torna-me a dar a alegria da salvação. Volta eu lá para o começo, para que eu comece de novo e não erre outra vez. Você que cresceu lá na graça e no conhecimento, e errou, e pecou, e se distanciou de Deus, mas que você era isso, aquilo e aquilo outro, você vai voltar lá no começo da fila e começar tudo de novo e esperar a sua vez. Essa é alguma coisa de Deus como princípio para uma vida com Deus. Houve uma interrupção, houve um pecado, não houve um arrependimento, há uma prática, há uma derrota. Mas eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro. Isso risca, volta lá atrás e começa outra vez. Às vezes aqui na igreja, gente que já ficou lá na igreja com a gente bastante tempo, que errou e que pecou e que voltou e volta com todo o gás. Aí diz assim: pastor, eu vou cantar com vocês lá na frente. Eu disse: não, vai ficar lá no banco. Você vai ficar pelo menos um ano no banco. E aí eu vou vendo o seu procedimento, se dá para você subir lá. Porque aqui não é puleiro. É algo muito sério. Ponha-se no seu lugar. Por isso que o crente não pode vacilar. Tem que ser perseverante. Começo, meio e fim. Sua perseverança indica: completou a missão estabelecida por Deus. Não foi Deus que convocou. Vocês têm noção do que é uma convocação? É diferente do que um convite, tá? Amanhã a irmã pode vir aqui lá na igreja? Você vem se você quiser. Ó, sábado a gente tem um mutirão aí. A gente está mexendo aqui. Precisa lá da sua mão de obra. Você pode vir? Deus não convidou Paulo para servir a ele. Deus disse a Paulo: você não tem opção. Você tem que servir. Eu quero você ser servindo. Não tem outra alternativa para você. Porque se você continuar assim, você vai continuar cego. Por que Paulo recuperou a visão? Porque atendeu a convocação. Ele foi até o fim. Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente e sabe de tudo. Ah, mas Deus já sabia que Paulo ia ser obediente. É. Se o apóstolo Paulo pudesse estar aqui agora e dizer para vocês o que é que ele viveu, os medos que ele passou, as angústias que ele teve, as vezes que ele pensou em desistir, mas tem uma convocação. A carreira cristã é assim. Ela é muito difícil de ser seguida. E aí eu pergunto, uma pergunta cabe aqui agora: qual é a missão que Deus propôs para a sua vida, meu irmão? Qual é a missão que Deus propôs para a sua vida, minha irmã? Qual é a missão que Deus propôs para você, meu amigo ouvinte? Qual é a missão que Deus propôs para você, minha amiga ouvinte? 2 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 28. Combate, são servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui aceitado mais severamente em perigos de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Segura aí, Alex. Você sabe por que só 39 açoites? Necessário você pesquisar isso. Porque ninguém aguentava 40 açoites. Só Jesus.
O 40º açoite matava. Então ele chegava à beira lá da morte e eles paravam. Já era um elemento de tortura. Então vamos lá no 25, Alex. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em muitas viagens. Perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho com todas as igrejas. O que você já sofreu para servir a Jesus? O que você já passou para servir a Jesus? Amados de Jesus Cristo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé para quem combate mesmo o combate, a boa batalha de Jesus Cristo. Amados de Jesus Cristo, você tem ouvido para continuar a ouvir? Então, no domingo, pela manhã, nós falaremos a segunda parte, que fala sobre provações, fala por crescimento, fala por transformação, que é a segunda parte deste sermão que fala sobre coragem. É só um texto, só 2 versículos, mas de um conteúdo que nós devemos aprender a como seguir e servir a Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer por estar com o Senhor, na casa do Senhor, com o teu povo, para ouvir e aprender da tua palavra. Senhor Deus, é alimento forte, não é papinha, é comida substanciosa para pessoas que se preparam para a batalha. Eu oro ao Senhor pedindo a tua misericórdia sobre nós, no nome de Jesus. Amém.